Olá, que bom estarmos juntos. Eu sou o Bispo Samuel Alves e você está em um momento em que refletimos a palavra de Deus. Nós chamamos esse momento de encontro com a palavra. Cuidado, não é encontro comigo, é encontro com a palavra, porque eu também preciso me encontrar com a palavra do Senhor. E na verdade nós temos tratado de palavras desafiadoras. E para você que ama estudar a palavra de Deus, com certeza é um momento especial. Eu quero te convidar a orar ao Senhor para que nós possamos estar considerando o texto que é para nós o desafio de hoje, né? Nós não temos como compreender a palavra do Senhor se não for com a ajuda do Espírito Santo. Nosso próprio intelecto, nós até vamos compreender o vernáculo, vamos compreender alguns comentários com certeza, mas ele não vai fazer sentido em nossa experiência de vida. E a proposta de nós estudarmos a palavra é que a palavra faça sentido em nossas vidas. Sempre que você estuda a palavra, você precisa da ajuda do Espírito Santo para isso. Ele é o autor e é quem te ajuda a de fato trazê-la para a sua vida. Vamos orar? Pai, nós pedimos tua graça neste momento especial para nós, que é de estudo da tua palavra. Que tenhamos sabedoria, Senhor Deus, para compreender, para deixar que o teu Espírito a transforme em algo válido para nossas vidas. No nome do teu Filho oramos, meu Pai. Aleluias. Pois bem, eu quero te propor discutir hoje sobre um tema desafiador para nós, que tem a ver com a unidade na igreja. E aí nós temos um texto bíblico bastante, como eu vou continuar com a palavra, bastante desafiador, que é o texto de 1 Coríntios, no capítulo 1, o verso de número 10. 1 Coríntios 1, 10, então eu te convido a abrir o texto para ler comigo. Para quem não tenha, eu tenho aqui, coloquei na tela para você. O texto diz: suplico-vos, queridos irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns com os outros no que falam, a fim de que não haja entre vós divisões, antes sejais totalmente unidos sob uma mesma disposição mental e no mesmo parecer. Percebe aí já um desafio? O texto reclama que nós, como servos de Deus, claro, aqui no contexto você estava dentro de uma igreja, e dentro de uma igreja então tinha o desafio que nós concordássemos uns com os outros. Isso se aplicava sim aos irmãos da igreja de Corinto, mas se aplica a nós, se aplica em nossas realidades como igreja local, como denominação e até como povo de Deus. Não há dois céus. Não há um céu para quem pensa de um jeito e um céu para quem pensa do outro. E aí nós precisamos ter concordância principalmente naquilo que é essencial, ou seja, tem um desafio aqui. E acho que você vai concordar comigo que é um desafio que nós humanamente não temos como vencer. Não temos como vencer. Enquanto de algum modo estiver imperando nossa carne, né, na forma aí de nossa razão, que é uma razão contraditória, né? Nós defendemos cada um ponto de vista e cada um achando que está correto. Enquanto a nossa individualidade prevalecer, nós jamais vamos conseguir atingir a proposta desse desafio que o Espírito Santo nos traz através do apóstolo Paulo. E aí a gente precisa então tentar pensar nessa questão. A igreja de Corinto, ela era marcada por alguns problemas que normalmente os estudiosos agrupam em pelo menos 10. E todos eles que tinham a ver com essa necessidade de uma certa unidade, ou se relacionavam com isso. Existia sectarismo na igreja, escândalos, questões judiciais envolvendo membros da própria igreja, e que na colocação de Paulo, uma coisa que a gente precisa pensar, deveriam ser tratados pela própria igreja, e não discussão entre dois membros da igreja serem levados para
para a justiça fora da igreja, né? Para os juízes, os julgadores ímpios. Não. Existiam impurezas e aí tinha problemas sobre a forma como eles se comportavam diante dessa questão da impureza, problemas relacionados a casamento, a alimentação oferecida em sacrifício, mau comportamento das mulheres no culto público, problemas na administração dos sacramentos, questões relacionadas com dons espirituais e até mesmo dúvidas quanto à ressurreição dos mortos. Uma igreja abençoada, mas uma igreja com muitas dificuldades. E é nesse contexto que Paulo traz aí a recomendação do versículo 10. As questões não poderiam ficar sem respostas. O pastor Paulo precisava ajudar aqueles irmãos a se posicionarem adequadamente diante de Deus. Veja que aquela igreja tinha muitos problemas, como as nossas têm muitos problemas, e a questão aí é exatamente a mesma. Então, o que é que Paulo faz? Paulo inicia suas correções por um aspecto que a gente pode compreender como fundamental, que era a necessidade de unidade na igreja. A necessidade de uma disposição para. Ele é como se ele dissesse: vocês precisam se propor a andarem juntos. Um desafio, não é verdade? O problema da falta de unidade precisava ser reconhecido. Haviam partidos dentro da igreja. E aí ele diz: ora, implica em dizer, muito antes de concretizar-se a comunhão, vocês vão precisar revisar isso. Alguém pode até dizer: mas em minha igreja não temos problemas quanto à unidade. Será? Eu pergunto. Quando seu pastor ou um líder chama, por exemplo, todos a comparecerem a uma reunião de oração, todos vão? A igreja está unânime no trabalho de evangelização? Todos ouvem o chamado da liderança, do pastorado, para evangelizar? E nos estudos da Bíblia, todos comparecem e participam? Você diria que na sua igreja, cada irmão se sente responsável pelo zelo do templo? Ou cada irmão se sente responsável pelo outro, como a Bíblia ensina? Se a resposta a estas perguntas for um honesto sim, todas elas receberem respostas sim, então de fato você não precisa dessa palavra. Sua igreja de fato vive uma unidade considerável. Mas na prática a gente sabe que grande parte das igrejas não são assim. Aqui então devemos situar o firme conclame de Paulo. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês. E a palavra divisão aqui é uma palavra grega, cisma, cujo significado é rasgar um tecido. Divisão é rasgar algo que não deveria estar rasgado. O que Paulo está dizendo é que havia na igreja algo como um tecido rasgado. Rasgando a igreja. Ele diz: não rasguem a igreja. Antes busquem ter a mesma disposição pela união, no mesmo parecer. Veja que aqui você tem um desafio interessante, que é o desafio de ser propenso, de se predispor a não rasgar a igreja. Então ele diz: busquem ter a mesma disposição. Paulo está propondo a restauração de algo à sua condição correta. Usa um termo utilizado, por exemplo, para consertar as redes. Ele usa um termo que significa dizer: conserte esse tecido rasgado. É empregado para expressar o suprimento que estava faltando à fé.
Lá em Tessalonicenses, no capítulo 1 Tessalonicenses 3:10, o termo foi usado para falar isso. Vamos suprir o que está faltando, vamos consertar. Cada grupo em que aquela comunidade cristã se dividira defendia seus próprios líderes que eles escolheram usando princípios meramente humanos, os heróis de cada facção, e isso com profusão de palavras. Mas isso simplesmente demonstrava o espírito contencioso que aqueles irmãos permitiram e alimentaram entre eles. Isso apenas ressaltava o problema da carne. Paulo os leva agora ao assunto com um apelo que é um apelo terno, um apelo carinhoso. Ele emprega o verbo rogo-vos e afetuosamente usa o tratamento de irmãos e lhe suplica pelo nome do Senhor Jesus Cristo. O título completo encarece ou exalta a solenidade do seu apelo. Este é o único nome, ou melhor, este único nome firma-se agora contra todos os nomes dos partidos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo usou o termo rogo-vos, encorajando, exortando, implorando com intensidade, com um apelo sério e apaixonado. Ele sentia aqui intensamente a dor que o sectarismo infundia na igreja. Irmãos brigando, nada mais triste para um pai. É esse o sentimento que Paulo tem quando percebe naquela igreja aquelas divisões. O mesmo sentimento, a gente pode dizer até que, na verdade, é insondável para nós, mas é o sentimento de Deus quando nos vê divididos. Claro que nesse conjunto de erros e desvalores surgiram as heresias. E é isso que a falta da boa unidade gera, oportunidade para heresias. Aquela ideia que a gente começa defendendo que parece assim de menor importância, normalmente àquela ideia se agregam entendimentos complicados. A minha câmera aproximou demais aqui. Aí voltou. Ela está inteligente demais para meu gosto. Nesse contexto, queridos, surgiram líderes judaizantes, líderes gnósticos e outros falsos mestres que, pela fragilidade das divisões, haviam conquistado o coração dos discípulos, dividindo ainda mais aquela igreja cristã. Conceitos particulares são sempre uma dificuldade. Por conseguinte, nessas divisões estavam envolvidas não apenas questões pessoais, mas entraram por questões doutrinárias. Às vezes a gente começa defendendo uma coisinha que não é assim tão relevante. Você diz, eu prefiro pastor A, ou eu prefiro líder B, ou eu prefiro isso ou aquilo, e daí a pouco, para sustentar isso, cria-se uma divisão mais pesada, que envolve questões doutrinárias. Olha que problema. Então vem Paulo e diz, eu rogo isso a vocês. O quê? Que faleis todos a mesma coisa. Um apelo para a concórdia, né? Você que está chegando agora, 1 Coríntios 1:10. Que faleis a mesma coisa. É um apelo para toda a igreja. Essa expressão, uma expressão estritamente clássica, é empregada com relação a comunidades políticas isentas de facções ou a diferentes estados que mantêm relações amistosas entre si. Falar uma só coisa, estarem combinados. Isso não diz respeito, irmãos, a uma concordância meramente intelectual, mas uma predisposição. Nós devemos estar predispostos, isso pela operação do Espírito Santo em nossas vidas. Eu preciso estar predisposto a fazer a coisa conjunta e não aquele contrário. Qual que é aquele contrário? Você sabe aquela pessoa que é oposição por ser oposição? E ele simplesmente diz, se há lei eu sou contra. Pronto.
Não interessa o conteúdo, interessa que eu sou contra. Eu sou do partido contrário. Nós cristãos somos chamados a fazer exatamente o oposto, a termos a predisposição para concordar, para andar juntos. Jesus ensina isso de diversas formas, mas uma delas é quando ele diz, se te fizerem caminhar 1 milha, vai 2. Ele estava se referindo ao seguinte: os soldados romanos poderiam obrigar os vassalos a carregar a bagagem deles por 1 milha. E Jesus diz, olha, você não precisa ser obrigado não. Se ele te pediu, não vai só uma que é o legal não. Se proponha e ande com ele 2. Carregue a bagagem daquele que está te pedindo por 2 milhas. Dobre isso. Traz isso agora para a sua vida na igreja. Se proponha a estar junto ao seu pastor. E não é junto só no concordar não, é andar a 2ª milha também. A trabalhar, né? Eu fico lamentando porque a igreja às vezes é impedida por seus próprios membros. Pessoas que poderiam ajudar a igreja a ir mais além estão sugando energias da igreja porque elas precisam estar sempre sendo cuidadas, sempre reclamando, não me visitam, não fazem isso por mim, não fazem aquilo, quando elas é que deveriam se agregar a outros ou à liderança da igreja para dizerem, vamos mais longe, eu estou aqui para ajudar. É um desafio, né? O uso de proclamações partidárias sempre tende a aprofundar e perpetuar a divisão. E Paulo clama agora que abandonem essas ideias divisionistas, abandonem as divisões, as cismas, abandonem as dissensões. As divisões, no caso daquela igreja, eram internas. E Paulo pede que corrijam a situação e que sejam inteiramente unidos. Claro que Paulo não está pregando aqui uma postura conivente com doutrinas heréticas. Pelo contrário, o Novo Testamento ele é todo escrito para combater heresias. Talvez excluindo os evangelhos sinóticos. O Evangelho de João foi escrito para combater heresia dentro da igreja. Todas as cartas foram escritas com esse propósito, talvez a exceção de Romanos, que foi uma carta escrita com o propósito de Paulo se apresentar. A verdade é que, em muitas situações, a igreja foi firme na defesa da doutrina sadia. E claro que Paulo não quer que nós sejamos coniventes com nada errado. Mas ele quer que nós voltemos às bases sadias. Só isso poderia restaurar a unidade da igreja, oferecendo um correto fundamento para a sua existência. E aí ele usa o nome de Jesus Cristo. Este é o fundamento da unidade necessária lá para a igreja de Corinto. Essa é a base do apelo de Paulo. E esse fundamento precisa ecoar forte aos nossos corações, também destinatários destas palavras. Ora, o senhorio de Cristo em nossas vidas precisa ter sentido real. E se eu sirvo a Cristo, você serve a Cristo, seu irmão serve a Cristo, nós precisamos, com base nesse único senhorio, ter uma determinada unidade. Veja bem, nós precisamos chamar a atenção para o fato de que jamais está sendo ensinado no texto que se admita heresias, mas que todos nós nos comprometamos com a vontade do Senhor e com a nossa unidade. O nome de Cristo era o vínculo dessa união, é a realidade mais santa a qual poderiam prestar lealdade. Quem diz isso é o comentarista Stanley, e de verdade, nós precisamos nos envolver lealmente com Cristo Jesus. Paulo não suportava ver aquelas divisões por pessoas que ele amava, e dizer às vezes estou com A ou com B, concordo com A ou com B, é muito dolorido. Jesus, da mesma forma. Qualquer unidade reclama compromisso e fundamento. Unidade e poder também na igreja precisa ter fundamento.
No célebre caso ou conto aí da Torre de Babel, eu preciso corrigir isso, porque na verdade não é um conto. Na célebre história da Torre de Babel, registro bíblico válido, né? A unidade e o poder que dela emanou tinham um fundamento, um propósito. Note que isso não demanda tão somente a decisão de cada um. É possível até que cada um tenha decisões particulares, mas se propondo a unidade, essa unidade acontece. Essa unidade acontece em uma série de organizações que não tem nada a ver com a fé cristã. A gente pode citar aí algumas organizações, algumas associações, como é o caso de clubes de futebol, algumas religiões que não são aceitáveis por nós, grupos como maçonaria, associações com fins comerciais, conseguem unidade de propósito. Por que a igreja não pode conseguir, entendendo inclusive que ela tem um fundamento muito mais forte? É porque nem sempre nós somos sábios, né? O texto bíblico diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. E é interessante observar que algumas pessoas têm uma grande dificuldade com famílias. Famílias constituídas às vezes de 2, marido e mulher. Às vezes de 3 ou 4, marido e mulher, 1 ou 2 filhos. E ali ele tem problema, mas ele chega na igreja, que é constituída às vezes de centenas de pessoas, e ele quer que tudo corra bem. Como? Se nem sempre nós conseguimos estar bem conosco mesmo. O que eu estou dizendo é que nós precisamos nos propor a unidade nas nossas casas e também nas nossas igrejas, senão ela não vai ser alcançada. O registro de Gênesis 11 nos dá o exemplo aí da construção da Torre de Babel. E ele é um registro muito interessante. Eu quero convidar você a acompanhar comigo a leitura desse registro. E nós então vamos lá para Gênesis, capítulo 11, a partir do verso 3. Acompanha comigo. Combinaram uns com os outros. Vinde, façamos tijolos e cozamo-los ao fogo. O tijolo lhe serviu de pedra e o betume de argamassa. E decidiram mais. Vinde, construamos uma cidade e uma torre cujo ápice penetre nos céus. Dessa forma nosso nome será honrado por todos e jamais seremos dispersos pela face da terra. Então o Senhor desceu para observar a cidade e a torre que os homens estavam erguendo. Então declarou o Senhor: eis que a humanidade se constituiu em um só povo, e falam todos a mesma língua, e essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Em breve nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Olha o que o texto bíblico declara sobre aquele povo. Claro que Deus não está aqui temendo o povo, e o texto bíblico aqui é produzido com fins a que o homem contemple, considere, compreende o que estava em evidência. E eu até te diria que esse texto também está aí para mostrar a capacidade que nós temos de nos juntar sob um só propósito. Porque essa capacidade nós temos, sim. Mas o propósito deles não era um propósito aceitável, apesar de tudo isso. Esse propósito era a grandeza do próprio homem, bem como uma disposição contrária à orientação de Deus. Deus tinha orientado que eles se espalhassem por toda a terra, e eles fizeram exatamente o contrário. Vamos nos ajuntar, construir aqui uma grande cidade e mostrar aí a nossa opulência. Pois bem, mas eles foram eficazes, eles agiram com muita propriedade porque se dispuseram, se propuseram. Portanto, é essencial a definição de um fundamento válido para a necessária unidade. E é necessária uma proposta, uma proposição de nosso coração. A condição da igreja da cidade de Coríntio estava longe daquilo que devia ser. E ela exigia uma ação restauradora. Em Atos dos Apóstolos,
Nós vemos a igreja cristã iniciante cheia da presença do Espírito, evidenciando às pessoas o amor de Deus, a comunhão, a alegria, a singeleza de coração, mas acima de tudo a unidade de propósito e de serviço. E essa foi a base que permitiu que a igreja fosse vitoriosa, que a igreja tivesse os grandes resultados que ela teve. E aí, com muita lamentação, a gente precisa reconhecer que a igreja de Atos, com todas as dificuldades que teve, foi a igreja mais bem sucedida de todo o contexto histórico. Agora olha como o texto bíblico coloca isso. E perseveraram, ou perseveravam, no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa igreja tinha uma base. Estavam juntos. Perseveravam juntos. E um resultado disso nós temos no verso 46. Veja como o texto se manifesta. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Não é tremendo? O resultado da unidade, o resultado desse trabalho conjunto que a igreja de Atos tinha, era tremendo, fazia diferença enorme. Por quê? Porque eles estavam assentados sobre 4 colunas, né? Como uma mesa, um banco que precisa se apoiar sobre 4 pés. E em relação a estes 4 pés, que eram o ensino dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações, eles perseveravam. Eles estavam unidos. E eles continuavam unidos. Lá adiante, no capítulo 9, verso 31, nós vemos a consequência disso. E assim a igreja passava por um tempo de paz em toda a Judéia e Galiléia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor. E por meio da coragem proporcionada pelo Espírito Santo, a igreja crescia dia a dia em número. O crescimento adivinha dessa proposta. Na verdade, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Se a sua igreja não está crescendo ou não está crescendo devidamente, é porque sua igreja, os membros dessa igreja, não entenderam ainda que precisam ter a proposta de unidade, viver a proposta de unidade. Isto aqui é uma regra. Igreja não está crescendo é porque nós não estamos puxando na mesma direção. E às vezes só 2 puxam, ou só 3 puxam, um número pequeno puxa e os outros, em vez de ajudarem, talvez segurem do outro lado, né, colocando problemas, colocando empecilhos, dando testemunho ruim, etc. Quer avançar? Precisamos avançar. Vamos praticar Atos 2:42 e nós vamos ter como resultado Atos 9:31. Vamos estar juntos, vamos ser edificados e crescer. Esse é um modelo bíblico. Percebe-se claramente a presença do Espírito Santo gerando unidade e poder na igreja primitiva. Havia compromisso dos irmãos. Havia o melhor fundamento. A igreja precisa resgatar sua identidade de comunidade unida, de um grupo de pessoas que, irmanadas na cruz de Cristo, trabalham e se motivam mutuamente e se doam ao próximo. Observe então o padrão ressaltado por Paulo para a igreja. Qual é o padrão? Antes, sejais totalmente unidos. Totalmente unidos. Deixa eu retornar ao texto para nós estarmos nos referenciando nele. É extremamente interessante. Veja aí. Antes, sejais totalmente unidos sob uma mesma disposição mental e no mesmo parecer.
Que desafio, hein? Totalmente unidos. Essas palavras, totalmente, inteiramente unidos, dão a entender o reajustamento de peças quebradas ou rasgadas por alguém, formando novamente uma peça inteira e unida. Isso exige, irmãos, o objetivo de agradar a Cristo, contribuindo para a unidade, para a harmonia e para a paz no seio da comunidade. Em vez de nós contribuirmos com a desarmonia, sempre apontando um problema, né, sempre apontando uma aréstia, buscando motivos para estarmos distantes, vamos ser muito mais sábios. Que desafio para mim e que desafio para você. Sermos sábios, buscando motivos para estarmos numa mesma disposição mental. Significa dizer, numa mesma concórdia, nos sentimentos, nos desígnios, nos alvos. Vamos nos ajuntar. Se fosse atingida essa mesma disposição mental, não seria difícil produzir a unidade prática. O que está aqui em foco é a ideia de atitude mental, atitude sentimental proposta. E aí Paulo diz que, numa mesma atitude mental ou disposição mental e no mesmo parecer. A palavra grega que há por trás dessa tradução é gnome, que significa propósito, intenção, mente, opinião, parecer, né? Traduzido em algumas de nossas Bíblias. Em outras palavras, Paulo exortava-os a que desistissem de suas crenças e preferências errôneas e egoístas, desistissem de seus partidos e facções, a fim de buscar estabelecer a unidade de propósitos desde o íntimo. Claramente, a sustentação dessa unidade é o seu fundamento, Cristo, que opera em nosso meio pelo agir do Espírito Santo. Esse fundamento nos remete ao ensino de Jesus Cristo lá em João 3. Como é que Jesus nos ensina em João 3? Vamos ler juntos? A partir do verso 5. Arrazoou Jesus: em verdade eu te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito, deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. O desafio que Paulo nos propõe lá, e Jesus nos propõe aqui, é compreender que os que são nascidos de novo são conduzidos pelo Espírito. Os nascidos pelo Espírito agora se deixam ser guiados. E ele não tem mais em que se apegar, porque se apega a Cristo. Não tem razão para ter discórdia no seio da igreja, porque nós temos uma cabeça, um só cabeça, que é Cristo. E aí deixa eu te dizer, qualquer de nós que não está andando sob a direção dessa cabeça que é Cristo, está fora do corpo, está com problema, está... Na verdade, quando eu digo fora do corpo, eu devo assumir também que, mesmo que esteja no corpo, será expurgado. Porque qualquer célula em nosso corpo que não anda do modo correto, ela é expurgada, né? O corpo dá um jeito de retirá-la. Na verdade, se ela cresce, se a célula no nosso corpo não está conforme a proposta do corpo e cresce, então ela se torna um câncer. Ou ela mata o corpo, ou ela tem que ser retirada do corpo. Você é uma célula nesse corpo. Nós somos membros uns dos outros. E aí vamos nos lembrar, quem é nascido de novo, sob a égide desta nova natureza, será dirigido tão somente pelo Espírito Santo. Não é demais resgatarmos o ensino de Paulo sobre isso, lá em Romanos 8,14, porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Uma outra versão,
esses são filhos de Deus. Para dizer assim, ó, o que te identifica como filho de Deus, nascido de novo, filho agora, esse filho restaurado, é ser dirigido pelo Espírito Santo. Romanos 8, se dedique a estudar esse texto. Em Gálatas, depois de Paulo falar sobre as discórdias, as dissensões, as facções como as obras da carne, que impedem o nosso acesso ao reino de Deus, ele ressalta a essencialidade da direção do Espírito Santo em nossas vidas e os frutos desse Espírito Santo em nossas vidas, e diz: se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Está lá em Gálatas 5:25. O verdadeiro poder de Deus, irmãos, é esse. A operação do fruto do Espírito em nossas vidas, que nos leve à unidade, para a gente dizer isso. Vivemos pelo Espírito. E aí Paulo diz, então, se você já vive pelo Espírito, ande sob a direção do Espírito. O viver do Espírito, ou no Espírito, dirigidos exclusivamente por Ele, é o único meio para a obtenção da unidade e do poder no seio da igreja. E você, como eu, e como os nossos irmãos, precisamos disso. Tá? Manda essa palavra para seu irmão, manda essa palavra para sua igreja. Se achar que deve, compartilha, curte, se inscreve se você estiver vendo essa palavra pelo YouTube. Que essa palavra possa ser bênção para a sua vida. Viva para Deus.